Eu nasci, na verdade, na igreja. Eu fui apresentada aqui no MBCV quando eu era bebezinha. Os meus pais, eles sempre me ensinavam sobre a Bíblia, contavam historinhas, eles dançavam comigo os louvorzinhos. Eu sempre vinha na igreja com a minha família nos domingos de manhã. Então eu já nasci no meio cristão. Eu lembro que era muito divertido pra mim vir na igreja, eu tinha os meus amigos e eu gostava muito das histórias bíblicas e eu gostava de quando tinha gincanas. Eu amava responder e decorar aquelas histórias que os meus pais contavam ou que eu ouvia nos meus desenhos. Mas eu não conhecia Jesus. Eu fui conhecer Jesus quando eu tinha por volta dos meus 13 anos. Aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela dor. Foi o que aconteceu comigo. Eu não conhecia Jesus, eu só conhecia o meio religioso cristão, mas eu não conhecia Cristo. E então, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, foi quando aconteceu a pandemia. Acho que todo mundo começou a ficar triste naquela época por causa do isolamento e começou a descobrir fraquezas próprias ou dificuldades que talvez antes não via em si, e eu fui uma dessas pessoas. Eu comecei a ter crises de ansiedade, começaram de uma forma leve, com alteração dos batimentos, com preocupações leves, mas foram aumentando. Eu cheguei ao ponto de não saber mais quem eu era, de não saber o propósito de eu estar aqui. E eu ficava muito preocupada com o futuro e o que eu ia fazer depois, e com as dificuldades e fraquezas que eu tinha, o que Deus tinha pra mim, sabe? Eu não era muito próxima de Deus, eu não lia mais muito a Bíblia. E quando eu orava pra Deus, era só se eu precisava muito, se eu passava por uma dificuldade muito ruim, ou se alguém da minha família estava precisando, ou se eu estava indignada com alguma coisa e perguntava para Deus, mas era muito difícil. Com essa ansiedade que eu comecei a ter, eu achei um escape, porque eu não tinha muitos amigos a quem recorrer mais, né, por conta do isolamento, e eu não tinha uma comunicação muito boa com os meus pais para conseguir pedir ajuda para eles, e nem eles para conseguir me ajudar. E o escape que eu achei foi dormir. Então, toda vez que eu ganhava alguma crise de ansiedade, eu começava a acelerar o coração, começava a me preocupar, eu começava a ir dormir. Então, eu cheguei a passar, às vezes, quase o dia todo dormindo. Eu só acordava pra ver as aulas online e pra comer, e o resto tudo, se eu pudesse ficar dormindo, eu dormia. Só que Deus é tão bom que Ele permitiu que eu não conseguisse mais recorrer a esse escape. E Ele deixou eu começar a ganhar insônia. Então, toda vez que eu tinha alguma crise e eu tentava ir dormir, ou até mesmo de noite, quando eu dormia muito cedo, eu começava a ficar acordada. E eu ficava, às vezes, 2 horas, mais horas, olhando pro teto sem conseguir dormir. Foi bem difícil para uma pessoa que tinha ansiedade, que a única forma de deixar as crises mais leves era dormir, ganhar insônia. Eu cheguei a perguntar pra Deus, fiquei indignada. Eu lembro que um dia eu perguntei pra Deus, Deus, se tu é tão bom, se tu me ama tanto, por que tu tirou o meu único escape que eu tinha contra a ansiedade? E eu lembro que, às vezes, pra me acalmar, eu tentava toda noite olhar um desenho de criança. Porque esses desenhos de criança são coisas mais leves, não são igual filmes que são muito pesados. Então eu olhava esses desenhos pra tentar distrair a mente pra eu conseguir dormir. Claro que não funcionava muito. Eu comecei a ficar muito ruim, ao ponto de que eu nunca fui num psicólogo pra saber, mas eu perdi o sentido da vida. Eu diria que eu entrei em depressão, ou eu entrei no primeiro estágio, porque eu não sabia mais por que eu estava viva e eu não tinha mais motivos pra mim, pra viver. Eu não tinha um propósito, eu não tinha pessoas que eu podia recorrer, eu só ficava todo dia triste e eu não tinha Deus. E eu lembro que uma das noites que eu tava chorando no meu quarto, eu tava muito triste aquela noite, a minha mãe chegou lá e ela falou comigo. Ela disse, por que tu não vai lá e coloca um dos desenhos de criança que tu assistia? Manda aquelas musiquinhas, você é linda demais, esses louvorzinhos de criança. E daí ela disse pra mim colocar. E daí eu coloquei e fui assistir. E aquela noite eu dormi tão em paz. Eu lembro que eu escutei, eu acho, um louvor só e eu já consegui dormir. Eu comecei a escutar esse louvor toda noite, esses louvores, e eu comecei a passar essa ansiedade, essa insônia começou a passar. Eu comecei a dormir direito e nos outros dias eu tinha paz. E eu pensei, da onde será que vem essa paz? Não pode ser somente do louvorzinho. Eu pensei, será que não é Deus mesmo? Será que se eu não for realmente buscar Deus de verdade, não
pelo que as pessoas falam que Deus é, ou pelo que eu aprendi somente na igreja, mas eu buscar agora, no meu secreto, a Deus. Será que eu não vou encontrar algo diferente? Será que eu não vou encontrar a paz e a alegria que eu tanto buscava? E dito e feito, eu comecei lendo o Pentateuco. Nessa época eu li o Pentateuco todo. Foi uma época muito boa. Às vezes era difícil de ler, mas eu li por temor. E porque todas as vezes que eu lia no meu quarto, eu sentava no chão e eu colocava a minha Bíblia lá e eu via ao meu redor como se estivesse crescendo um jardim. E tinham pessoas ali do lado junto comigo, Jesus. E era como se a gente estivesse numa ceia, numa conversa sobre a palavra, sobre aquilo que a gente tinha aprendido de Jesus. Eu comecei a fazer isso e passou toda aquela ansiedade, toda aquela tristeza que eu tinha e falta de propósito. Passou porque eu encontrei um propósito que era estar com Deus e conhecer mais quem Ele era. Depois de um tempo na pandemia, eu continuei fazendo os meus devocionais, me aprofundando mais ainda neles, em buscar a Deus no privado, no meu secreto. Eu lembro que eu fui muito alimentada pela palavra, muito alimentada pelo Espírito Santo, pelo conhecimento que eu aprendi, tanto como eu depois da pandemia, comecei a frequentar bastante os cultos. Eu lembro de perguntar para Deus, será que um dia isso tudo que eu tô aprendendo, o Senhor vai poder me usar para espalhar para as outras pessoas? No final do ano passado, Deus abriu portas na minha vida. Ele me deu a oportunidade de ser usada por Ele para falar daquele amor que eu tinha conhecido, daquela paz, daquela alegria que tinha me tirado da minha ansiedade, que tinha me tirado das minhas tristezas, para as outras pessoas. Eu não falo somente em ministrar aqui na igreja, em falar no altar, mas eu digo em realmente sentar com as pessoas, às vezes só eu e uma pessoa, e conversar sobre a palavra, conversar sobre o Jesus que eu tinha conhecido. Eu gosto de comparar essa história porque muitas vezes Deus permite a gente passar por tribulações aqui na Terra, porque Ele sabe mais do que vale a nossa vida aqui, vale a nossa vida eterna. Essa leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu vejo muito que buscar Jesus no privado, no secreto, porque realmente conhecer quem Ele é, vale muito a pena, e que no momento certo Ele nos coloca aonde Ele quer para nos usar para falar desse Jesus que a gente conheceu para as outras pessoas, para que outras pessoas que talvez tenham ansiedade, para que outras pessoas que estão em meio a tristezas da vida encontrem a esperança e a alegria que a gente conheceu.